Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Então vamos dar continuidade à nossa discussão. Essa semana a gente vai se encontrar na terça-feira. A gente vai conversar um pouco dessa relação, né, do que atravessa filosofia, cultura e sustentabilidade. Aqui estou aproveitando, né, esse espaço para a gente, além de cumprir a Lei 10.639, né, que fala do ensino da história, da cultura, das lutas, das filosofias e epistemologias africanas, né. E eu trouxe para vocês hoje, então, a gente tentar mais, como eu coloquei ele no enunciado, mais do que eu trazer, né, questões para vocês, mas também questionamento para a gente tentar de forma, em conjunto, tentar reentender dentro do que a gente está discutindo e da nossa disciplina, que a gente vem por quê, né, esses limites de implementar a Lei 10.639. Eu dei uma lida lá no fórum, né, quando eu fiz aquela pergunta para vocês, se vocês, né, como é que era, se a cor da pele de vocês foi algum tipo de problema no processo de ensino-aprendizagem. No Rio Grande do Sul, a gente tem um percentual de 80% de pessoas não negras, né, de pessoas autodeclaradas brancas. Então, nesse percentual, a cada 10, 2 pessoas teriam, né. Então, o Rio Grande do Sul é um estado é um estado que tem essa diferenciado. Então, falar aqui para vocês, né, o que é essa lei, né, ela vai alterar a LDB, né, então a 9.394, ela vai alterar e vai incluir currículo, né, da rede de ensino, que vai trazer como obrigação a história e cultura afro-brasileira, né. Então, dentro do Congresso Nacional, sanciona essa lei, né, que diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático que se refere, né, deste artigo incluirá o estudo da história da África, dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a luta negra brasileira, o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica, política pertinentes à história do Brasil. Inciso segundo, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira são ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e literatura e história afro-brasileira, tá. Essa lei vai entrar em vigor. Então aqui, eu trago para vocês alguns, né, dos heróis nacionais, né, ele tem o nome, né, da esquerda para direita: Zumbi, Dandara, Aquatune, Machado de Assis, Aleijadinho, Teresa de Banguela, Luiz Gama, Laudelina dos Campos Melo, Roberto Silva, algumas personalidades. Aí eu trago para a gente poder pensar por que não conseguimos incluir a diversidade étnica e racial nos currículos escolares. Essa é a pergunta que eu gostaria que mediasse toda a nossa conversa. O que impede a efetividade da Lei 10.139 de 2013 no cotidiano escolar? 2023. Escravo urubu. Crianças são vítimas de racismo. Denúncias passam de 3.000 em escolas estaduais em São Paulo. O caso de bullying e humilhação também cresce nos últimos anos. A gente teve o caso, né, teve agora há pouco também, de um menino, né, que teve uma repercussão nacional, e a gente pode trazer essa diferença do racismo por bullying. Em 2023, tinha uma reportagem que diz que a escola é o primeiro espaço onde as crianças vivem violência racial. Irmãos são vítimas de racismo em escolas diferentes de Niterói, no Rio de Janeiro. Registros de injúria racial aumentaram quase 4 vezes no município. A mãe dos adolescentes registrou os casos na delegacia. Entre os adolescentes que foram racistas, somente um foi expulso e outros cumprem suspensão. O menino foi chamado de macaco, enquanto a garota foi alvo de piadas ofensivas em relação ao seu cabelo. A escola franciscana Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, denunciou nesta sexta-feira um caso de racismo contra alunos de instituição ocorrido durante uma partida de futebol
no início do mês. Segundo a escola, durante o jogo, os alunos do Colégio Galóis, também da capital federal, proferiram palavras ofensivas aos estudantes da escola, né, como macaco, filho de empregado e pobrinho, como são escolas privadas. Diretora pede censura do livro Racismo, sobre racismo na escola do Rio Grande do Sul, chamando esse livro de nojento. Esse é o livro que ganhou um best-seller, tem baita repercussão nacional, que é O Avesso da Pele de Verso Tenório. Então eu trouxe para vocês essas questões para a gente poder pensar, né, especificamente à luz, né, do que eu trouxe vários, deixa eu parar essa apresentação aqui, eu trouxe várias questões para vocês, se vocês olharem ali dentro do nosso, deixa eu ver, dentro da nossa aula, eu trouxe várias, e essa aula vai ser cheia de referências, deixa eu botar aqui no Chrome, botar aqui a nossa aula aqui. A nossa aula ela vai ser cheia de referências para vocês poderem, né, problematizar, compreender. Então eu falo que deixei a entrevista da Petrolina, né, essa mesma imagem, então que a gente tem a entrevista da Petrolina, onde ela vai falar, a Petrolina foi uma grande ativista, pesquisadora, professora, e ela participou maciçamente na construção dos pareceres para a implementação e as diretrizes para pensar a Lei 10.639, deixei a entrevista com ela. Deixei aqui um podcast rapidinho de 15 minutinhos que fala sobre o que é a lei. Esses dois documentos foram documentos que falam, justificando lá no início dos anos 2000. Nós vamos trabalhar um pouquinho isso das diretrizes, que eu vou falar um pouquinho mais para você sobre ele. E deixei também, que é aqui, deixa eu ver se eu consigo, que é um de documentos no qual a gente pode ter material para alunos, né, que é da educação no UOL, que vai falar sobre uma página falando, né, do porquê da lei, e e aqui traz bem interessante, né, que muitos professores ainda, possivelmente alguém que não leu, não interiorizou, ainda traz, né, na perspectiva das palavras, ainda a categoria escravo, que a gente não usa mais, a gente usa a categoria escravizado. Então, foi um mestre em história que escreveu. Então, eu deixei para vocês o material que a gente também pode utilizar em sala de aula. Esse daqui foi do jornal da USP, né? Não deixei, mas posso deixar de onde eu tirei a imagem. Deixa eu só ver aqui. Então, esse documento que eu quero mostrar para vocês aqui. Então, outro documento que eu vou pedir para vocês darem uma lida, da entrevista da Petrolina, é um documento que ela fala dele bastante, né? Ela fala bastante desse documento, que é, deixa eu ver onde que tá aqui, que é, deixa eu diminuir um pouquinho, essas diretrizes que foram feitas no segundo ano seguinte da lei, para como possivelmente, né, pensar essa política curricular. Porque o currículo também é política, né, quando a gente pensa no que eu vou estudar. E é muito interessante que na entrevista da Petrolina, ela que eu pedi para vocês bem no início, ela vai falar que muitas vezes, né, a aplicabilidade da lei, ela vai depender muito, da não somente da forma, mas muito da visão política, né, que tem, não somente a visão política, mas ela vai depender muito, de como aquele professor, aquele formador, né, ele percebe a a a sua visão de mundo também, como que é aqui a sua visão de mundo frente à realidade aqui te colocar assim. Então ela vai ela vai, anunciar, vai fundamentar a concepção, de projeto de sociedade que tem aquele educador. Então falar da lei 10.639 é anunciar e fundamentar uma concepção de um projeto de sociedade e de educação que vão romper com as amarras colonialistas, né.
E aí o ensino da história, quando a perspectiva histórica da forma como se entra, os professores têm este compromisso com este projeto, onde vai incluir a diversidade. Então, acho que uma das primeiras dimensões para a gente pensar é que, mesmo sendo uma lei, uma obrigatoriedade, trabalhar essa temática diz respeito à concepção de projetos de mundo, de projetos de vida. E aí muitas coisas vão depender, né, do comportamento político dessas pessoas, né, com esse professor, com esse educador, então por isso que a gente está trazendo vocês enquanto professores, né, não só de história, que tem lá, mas professor das ciências humanas, sociologia, filosofia, vocês como professores de filosofia, né, então como é que é pensar essa dimensão do conhecer? Mais de 21 anos de uma lei que muitos dizem não conhecer, muitos dizem não tratar, não. O que que significa essa negativa frente a um monte de, só para preparar a sala, vocês viram a contínuo arsenal de recursos que eu trago para vocês, podcast, leitura rápida, a própria entrevista com a Petronina, posso, né, vou ver se eu acho uma sociologia animada, que eu gosto bastante, se eu posto mais uma coisinha ali para vocês, para a gente ver que não é uma dimensão de não ter, mas sim de escolha política. Então, essa dimensão política do currículo e política de percepção de sociedade. Mas o que cabe, né, então eu aqui enquanto uma professora, educadora, que estuda essa temática, trazer para vocês? Bom, tem, né, mecanismos de como trabalhar essa perspectiva de diversidade. Então, dentro dessa dimensão aqui, né, que eu estou trazendo aqui, essas diretrizes têm coisas bem interessantes que eu marquei, né, que vão auxiliar vocês a não só entender mais, né, a perspectiva da lei, não só entender o andamento, o funcionamento, o porquê, mas também algumas questões introdutórias que eu achei muito interessantes, tá? Já vou direto ali na página 10. Aqui tem os agradecimentos, né? Então, aqui na página 10, ela já vai falar, aqui 9 e 10, um pouco dessas questões introdutórias e especificamente este papel do movimento negro. Né, o papel que o movimento negro tem. O movimento negro tem um livro que é o Movimento no Equador, da professora Nilma Gomes, que ela vai trazer esse braço, né, de todo, quando a gente tem, ao mesmo tempo, a antítese do racismo estrutural, são as organizações, são as mobilizações, as manifestações negras, né. A gente pode fazer também muito, hoje até repostei no meu Instagram, a relação com as tranças, né. Muitas vezes a trança não é só moda, não é só penteado. As tranças, né, elas têm toda o penteado, a realização com o cabelo. A palavra que teve uma da ofensa que fala do cabelo ali, né. Então, uma da perspectiva do cabelo também é uma resistência e estratégia, né, estratégia negra em relação ao mapa. Você imagina essa genealogia, essa engenharia de pensar um mapa, de fuga, né, no trançado do cabelo. Vou ver esse videozinho, vou ver se eu coloco para vocês, mas se alguém, a gente tem, compartilha o Instagram, tá aí no meu Instagram, eu posso postar para vocês também. Eu posso marcar o da filosofia, né, e vocês derem uma olhadinha, acho que vai ficar bem interessante. No da aula passada, eu falei da questão do Monanga, onde ele vai trazer essa dimensão desse compromisso, desse projeto de sociedade, esse projeto anticolonial, que é perceber a valorização de todos os grupos, né, que compõem a nossa formação social. Então aqui a gente tem umas questões introdutórias que eu acho muito importante, né, pensar essa política curricular, pensar, né, de que forma esse direito, né, que fala aqui, ó, é importante nessa parte aqui, ó, que eu achei muito legal, ó, aqui que fala que é importante salientar que tais políticas têm como meta o direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprias, manifestarem com autonomia individual e coletiva seus pensamentos. Então, pensar que nós não somos somente uma colônia, fomos, né, resquício de uma colônia portuguesa, e sim um país, né, que se constituiu culturalmente por esses encontros de epistemologias, de forma de ver
e de viver em uma diversidade étnica e racial. É pensar que não existe uma verdade única sobre questões que a própria filosofia vai trazer, né, sobre, temos a dimensão do direito, temos a dimensão daquilo que nos une, mas a gente tem relação com o transcendental, por exemplo, né, vão ser uma diversidade de ações que, de certa forma, estarão relacionada, né, com essa perspectiva. A gente, também, né, continuando ali, assim, eu tô cuidando para não, sabe que chega uns 10 minutinhos do vídeo, ele dá uma parada, né. Ali na página, então, a página 11 vai falar dos precedentes dessa política, né, que ela vem do artigo 205 da Constituição Federal, que fala do acesso à educação, modificação da LDB de 96, e fala de reparações, né, reparações via que o Estado e a sociedade tome mediante aos negros, né, aos negros brasileiros, né. Então o Estado vai incentivar essas políticas de reparações. Na página 12, né, eu achei bem legal essa parte que ele vai trazer um pouco deste conceito de ações afirmativas, né, principalmente, ó, políticas, essa partezinha aqui que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentadinha, que eu acho que fica, deixa eu ver se ficou muito grande. Tô meio ceguinha, então aqui, deixa eu ver como é que ficou. Aqui, continuar, deu 10 minutos, continuar na chamada. Dá pra aumentar um pouquinho mais, aqui. Ó, políticas de reparação, então o que que são as ações afirmativas? E ainda tem gente, assim, no podcast que eu coloquei para vocês, que é sobre, né, é do instituto que trabalha com pesquisa e fomentação. Interessante onde essa ideia desse podcast, ele vai falar um pouco, ela coloca que essa ignorância também é política sobre a lei, né, e que muitas vezes, ainda hoje pessoas, grupos, pensam as políticas de ações afirmativas, né, como um favor, como ainda tirar a vaga, como uma desvantagem, né, como algo pejorativo. Mas essas são políticas de reparação e de reconhecimento que formarão programas de ações afirmativas. Isso é, um conjunto de ações políticas dirigidas à correção dessas desigualdades raciais e sociais, que são orientadas para a oferta de tratamento diferenciado, com vistas a corrigir desvantagens e marginalização criadas e mantidas por estrutura social excludente. Então, é muito importante a gente pensar nessa perspectiva, ó. Vamos continuar assim, ó. Ações afirmativas atende ao determinado pelo Programa Nacional de Direitos Humanos, que é dentro do Ministério da Justiça, né, bem como um compromisso internacional assumidos pelo Brasil com o objetivo de combate ao racismo e discriminação, tal como a Convenção da Unesco de 1960, direcionada em combate ao racismo em todas as formas de ensino, bem como a Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial e Xenofobia e Discriminação, que teve em Durban, 2001. Então, o Brasil está dentro de um tratado internacional, a lei, ela entra, esse conjunto, quando ela começa em 2013, depois a gente tem um pacote, né, é uma sucessão, né, pensar a lei 10.639 de 2013, depois a gente tem as políticas de cotas, depois, hoje a gente já está pensando, né, a raça enquanto determinante social de saúde e doença. Então, a raça, quando opera nossas relações, nossos desejos, nossos sentimentos, né, e existe uma sistematização, algumas microagressões que perpetuam as desigualdades, né, e principalmente na educação. E sabemos do poder, né, da influência que tem um professor, especificamente tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental e quanto no ensino médio. A gente vê, existe um fenômeno de diminuição de alunos pobres, né, pretos, na trajetória escolar. Porque muitas vezes, né, hoje a gente, se não falar de racismo na educação infantil, a gente vai dizer que o professor, né,
o educador, ele pode ser o agente que está cometendo a violência. E aqui é muito pesada, já me coloquei nessa situação, mas quando eu falo, é difícil a gente se tirar, mas eu já, enfim, já não em relação ao racismo, mas outras questões, já fiz falas que não foi da minha intenção de machucar algumas pessoas, mas acabei machucando. Então não estou falando da intenção, mas sim da dor do outro. E é muito difícil a gente essa equação de eu e o outro se colocar no lugar do outro. Então falar dessas, então para muito especificamente, não sei qual o percentual, nós não temos aqui o percentual de estudantes negros, né, até é muito interessante a gente poder pensar no nosso curso, né, então muitas vezes eu estou falando do outro, né, se eu falo entre os professores eu acho que eu sou a única negra, então quando eu estou falando isso, eu estou falando do outro, não estou falando de vocês. Alguns eu estou falando para vocês, mas nesse percentual de falar de Rio Grande do Sul, eu estou falando de dor, de história desse outro, porque muitos, né, se percebem nessa historicidade, nessa cultura majoritariamente branca e eurocêntrica. Então, na linha 13, que tem uma parte que eu gostaria que vocês pensassem, que é essa parte aqui, o que é a educação das relações étnico-raciais. A educação das relações étnico-raciais tem a ver quanto o Estado, a partir de políticas, de práticas pedagógicas, a partir, né, da gestão, né, a gente vai ver ali no vídeo que eu coloquei para vocês, muito dos problemas são relacionados à gestão, né, não só o ingresso do conteúdo, mas a formação do professor, né, e a gestão sobre as relações étnico-raciais. E aqui diz uma parte que eu queria colocar aqui, que é importante destacar, que se entende por raça, que eu já falei acho que nos outros encontros para vocês, a construção social forjada nas tensas relações entre brancos e negros, e muitas vezes estimuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o contexto biológico da raça cunhado no século XVIII, e hoje sobejamente esperado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, como a cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interferem e até mesmo determina o destino e o lugar social. Gente, essa parte aqui é muito da página 14, que é muito, deixa eu ver se é 14, se é a 13 mesmo aqui. Deixa eu só ver se é a 13. Cara, essa parte aqui é muito interessante para a gente pensar dentro dessas dimensões, porque isso aqui foi escrito em 2004, antes da constitucionalização das cotas em 2012. E aqui já fala do tipo que as cotas não tem nada a ver com a identidade da pessoa, ela tem a ver com a pessoa, ela é a condicionalidade dela para ter, né, uma política. Então, estou falando de política, falando de currículo, estou falando de política, né? E aqui fala assim, ó, o termo raça é utilizado, vamos só deixar só essa parte aqui, ó. O termo raça é utilizado com frequência nas relações sociais brasileiras para informar como determinadas características físicas, como cor da pele, tipo de cabelo, entre outras, influenciam, interfere até mesmo, determinam o destino e o lugar social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira. Então, muito interessante a gente poder pensar que já nesse documento, que é o documento que é, né, as diretrizes para aplicabilidade, né, para poder pensar a aplicabilidade da lei de 2004, já está anunciando que aqui o tipo de racismo no Brasil tem dimensão com fenótipo. O papel do movimento negro está bem relacionado aqui, né? Depois eu destaco na página 17 a história, né, pensar essa relação histórica da cultura afro-brasileira, né, algumas determinações, acho que aqui vem as visões do mundo, a questão da autonomia. Então tem vários, o que que é essa dimensão, ó, aqui na página 18, consciência política e história da diversidade, né, olha a dimensão para poder pensar
A igualdade básica da pessoa humana como sujeito de direitos, compreensão que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos étnico-raciais distintos, possuem cultura e histórias próprias, né, todas elas têm seu valor, o conhecimento, são várias dimensões aqui, ó, superação da diferença e da injustiça, desconstrução por meio de questionamento, né, objetivando eliminar conceitos, né, como a ideia de hegemonia, ou mito democracia racial, né? Então, aqui tem várias questões para poder pensar e fortalecer a relação, né, de identidade e dos direitos, né? Então, que várias questões para poder pensar o combate ao racismo. Então, é um texto assim que traz N de diretrizes mesmo, passo a passo, para como trabalhar e pensar. Esses documentos, muitas vezes, acho que eu sempre quando eu penso em relação da educação, né, a gente tem documentos que são riquíssimos, mas às vezes eles são mortos, né, porque a gente não consegue dar vida a esses documentos. Então esse aqui tem fala foi que, né, ó, Petronília, uma das pessoas que fez esse relatório, ela que está lá, né, no texto, né, que eu mandei para vocês, onde vai falar desses 20 anos de cumprimento da lei. Então, gente, então nessa aula de hoje, ela se propôs a gente pensar novamente nessas questões, né. Eu vou colocar ali no fórum e depois nós vamos continuar, acho que eu fechei. Nós vamos colocar, eu vou colocar ali no fórum e nós vamos continuar, né, cadê aqui essas questões na nossa aula de terça-feira, tá? Então, de tudo isso que a gente gostaria que vocês, né, lessem, né, gostaria que vocês pegassem material, ver se consigo colocar um café com sociologia ali, que fica legal também. Mas por que a gente não consegue incluir diversidade étnica e racial nos currículos escolares? O que impede a efetividade da Lei 2.639 no cotidiano escolar? Deixo com vocês, tá? Que é terça-feira, um grande abraço e seguimos, né, na nossa discussão para pensar essas relações de filosofia, cultura e sustentabilidade, tá? Um grande abraço e até terça na nossa web aula.